Estou preparado para ser pai? Esta pergunta é recorrente em mães e pais de primeira, segunda e até terceira viagem, já que estar preparado para ser pai é realmente um estado questionável. Diga, fala. Pode levantar. Daqui a pouquinho. Vai lá com a Luna, que a mamãe já vai. Desenhar, de repente. Quando nasceu seu primeiro filho, você se sentia já preparada para ser mãe? De maneira alguma. Como que você se sentiu? Olha, no dia de sair da maternidade, eu perguntei pro pediatra se eu não podia ficar mais um pouquinho. No século XX, Freud desenvolveu ao longo de 30 anos sua célebre teoria de que a criança passa por fases distintas durante seu crescimento. No século XXI, como este estudo de Freud pode ajudar na educação da criança? No programa de hoje, o psicoterapeuta Ivan Capelato fala sobre a importância de se compreender as fases da criança estudadas por Freud e aponta, através delas, um caminho para educarmos as crianças do século XXI. Do nascimento até 1 ano e meio, até mais ou menos 18 meses, o ser humano vai viver uma fase que a gente chama de fase oral. Fase oral porque o cérebro, durante esse tempo, reconhece todo o prazer do ser humano na boca. Então, o que um bebê faz? Um bebê mama, um bebê chora, um bebê se angustia pela boca. Quando ele acorda, ele chora pela mãe, ele precisa da presença da mãe. E o que seria suficiente para um bebê ser feliz como bebê? A presença de um adulto que cuidasse dele através da boca. Por isso, as mães nascem com 2 seios. Todo bebê se angustia muito quando está só. Todo bebê tem um sentimento que Melanie Klein chamava de um sentimento de aniquilamento quando está só, um sentimento de morte, uma angústia de morte. Então, é muito importante que todo bebê, toda criança na fase oral, seja cuidada sempre pelo mesmo adulto. Pelo mesmo adulto. A gente chama isso de a dinâmica do sameness, a dinâmica da mesmice. Sempre o mesmo adulto. A companhia sempre do mesmo cuidador é muito importante para a criança aprender a fazer o reconhecimento e aprender a fazer o uso das células espelho. As células espelho são neurônios que reagem da mesma maneira quando um animal realiza determinado ato e quando este animal observa um outro animal neste mesmo ato. Estão espalhados pelas principais áreas do cérebro e são responsáveis pelas atividades humanas aprendidas por imitação, como sorrir, falar ou caminhar. Através destes neurônios, aprendemos a imitar mentalmente uma ação observada e a entender suas intenções e significados sociais. O que a gente sabe hoje é que crianças cuidadas por vários cuidadores começam a ter um processo de indiferença. Elas não conseguem reconhecer o cuidador, não se ligam, não fazem vínculos fortes com ninguém e vão ter um prejuízo afetivo futuramente. Você acha difícil ficar longe dos filhos enquanto você trabalha? É um pouco difícil, mas assim, a gente tem que se acostumar com isso. No mundo moderno de hoje não tem jeito. Eu trabalho com fotografia, às vezes eu passo alguns dias fora em eventos. É um pouquinho complicado, a gente volta para casa cheio de saudade, mas tem que encarar isso porque é o mundo moderno, né? Hoje é assim, não tem jeito. Se até os 2 anos de idade devemos nos preocupar em dar estímulos para que o bebê se desenvolva, a partir dos 3 anos é a noção de limite que deve ser introduzida na educação. No próximo bloco, a fase anal. Segunda, Invenção do Contemporâneo. Zygmunt Bauman e a pós-modernidade. Talvez uma das melhores formas de compreender o ser humano é que é um animal que não tem solução. O filósofo Luiz Felipe Pondé faz um resumo da... Aos 18 meses, o sistema de estruturas cerebrais chamado de límbico, formado por amígdalas, hipotálamo, tálamo e hipocampo, começa a agir.
Esse sistema existente na maioria dos mamíferos controla as funções chamadas vegetativas, ou seja, controla as emoções e motivações, influenciando também na memória e no aprendizado. É dos 18 meses até os 3 ou 4 anos que a criança está no que Freud definiu como fase anal. Anal vem de anos, é quando uma criança começa a se importar com o xixi, com o cocô, e quando ela começa a se aprontar para poder controlar o xixi e o cocô, que vai acontecer lá pelos 2 anos e meio, 3 anos mais ou menos. O que é a fase anal? É a fase onde o sistema límbico vai levar essa criança, que está começando a ter uma identidade, se ela foi bem criada na fase oral, a dizer não. Filha, quer comer? Não. Filha, vamos pentear o cabelo? Não. Do ponto de vista psíquico, aparece a função do reconhecimento do outro e de si mesmo através do porquê. E a fase dos porquês? Eles passaram? Sim, passaram, todos eles. Tudo é porquê, você explica um porquê e logo vem outro porquê e mais outro porquê e aquilo não cessa. É muito difícil essa fase. O meu filho mais velho, com 7 anos de idade, perguntou por que os meninos, quando cresciam, tinham que se masturbar. Foi a primeira pergunta que me deixou assim na parede. Eu não sabia como responder. O porquê é a formação de uma identidade de pertinência. Identidade de pertinência. O ato do outro me interessa. O que mais acontece na fase anal? A fase anal aparece, então, na pertinência, o meu. É meu pai, é minha mãe, é minha roupa, é minha casa, é meu. Isso tudo é psíquico, se a criança for normal. Este egoísmo, este egocentrismo faz parte da formação de identidade. Numa casa normal de uma criança anal, a gente encontra tudo espalhado pelo chão, tá? Sujeiras, papel picado, brinquedo de um lado. Então, ela separa os objetos. Quem tem uma criança anal normal em casa já viu que ela come a bolacha e pica, e come outra bolacha, e come um pedaço do pão, e às vezes ela pega o outro pão. Já viram isso? Isso é normal, até os 4 anos e meio. Na fase anal, os psicólogos recomendam que a criança brinque com brinquedos de desmontar para aprender a desunir partes e, ao mesmo tempo, desenhe para aprender que ela pode unir partes. Através dessas brincadeiras, a criança vive experiências de dissociação e integração da personalidade, importantíssimas para a revelação e a construção do eu. Winnicott chamava isso de pertinência. Pertinência. Eu vou separando as coisas para eu sentir que aquilo me pertence. É um sentimento biológico que os animais fazem lá fora naturalmente. Os animais urinam para marcar território, os animais enterram ossos para marcar território. Quem tem criança pequena precisa lembrar que a casa é o território dela. E a gente pode determinar esse território para ela fazer. E os lugares onde a gente não quer que leve pão picado, a gente fecha e deixa que o território dela seja aquele. Na fase anal é a fase onde o filho precisa sentir que o pai toma conta dele. Dizer não. Este foi o título de uma palestra importante de Donald Winnicott, onde ele expôs a necessidade dos pais saberem impor limites aos seus filhos, especialmente durante o que Freud chamou de fase anal. Até então, os pais oferecem proteção incondicional ao bebê. Mas aos poucos, conforme ele cresce, a mãe passa a impor limites e dizer não. Winnicott via este não como a noção de confiança que aos poucos é assimilada pelo bebê. A criança, ao perceber que a mãe sobrevive aos seus ataques e pode continuar a lhe dizer não, fica mais tranquila. Winnicott chamava assim: eu preciso ajudar meu filho a fazer a distinção entre o que é ele e o que sou eu. Então eu preciso dizer não para ele, tá? E dizer para ele sobre meu desejo. Eu não quero que você enfie a faca no seu irmão. Eu não quero.
E aí eu tiro a faca dele e afasto ele do irmão. Eu não quero, é meu desejo. E nunca não pode. Porque claro que pode. Claro, ainda mais depois que ele crescer e descobrir que o que pode se fazer por aí, né? Tudo pode. Esse é o limite. O limite é o desejo de quem cuida. Mas não precisa explicar, precisa. Por que que não quer? Porque eu não quero. E o Winnicott dizia, mas para aí. Uma mãe perguntava para o Dr. Donald e ele dizia, para aí. Porque se você disser alguma coisa a mais, não é mais limite. O desejo é acima da lei. Eu não quero que mexa aqui. Por que que você não quer? Porque eu não quero. Não sei se vocês compreendem o que isso significa. Isso foi dito no século XX. No século XX. E nós não usamos isso. E vamos ter que usar no século XXI. E é muito difícil convencer os adultos disso, gente. Por que se é tão simples? Porque quando eu digo para uma criança, eu não quero que você mexa aqui, eu aciono o sistema límbico dela. E o sistema límbico gera raiva. E ela fica com raiva. Eu, às vezes, não consigo suportar a raiva do meu filho porque gera culpa em mim. Ou, às vezes, eu estou cansado porque eu passei o dia todo suportando o sistema límbico do meu chefe, do meu cliente, das pessoas, o pessoal no trânsito. Né? Ninguém suporta desprazer mais. E aí, do meu filho, de 4 anos. Então, deixa ele fazer. Depois a gente corrige. O desejo dos pais não é autoritário. Autoritarismo seria assim, vamos tomar banho e se chorar apanha, percebe? Aí eu não permito o sistema límbico, tá? Quando o sistema límbico faz a sua volta, começo, meio e fim, ele cria um mecanismo que a natureza não nos dá. A natureza não nos dá. Só o psiquismo nos dá, o psiquismo do humano nos dá, dessa humanidade, dessa cultura nos dá, que se chama autoestima. O que é autoestima? Autoestima é um sentimento que é gerado em nós quando eu sinto que alguém foi capaz de suportar o meu lado mal. E eu sou capaz de suportar meu lado mal. O meu lado mal não destruiu ninguém. O meu lado mal não matou minha mãe. Ela está aqui com uma faca afiada cortando cenoura. Ela não me cortou, ela não cortou o dedo dela e não matou meu pai e não destruiu a casa. E eu pude abraçar a perna dela e falar, mamãe, dá um pouco da água para mim. E ela me deu água. Percebe? E me deu água rindo. Chama-se autoestima. Autoestima. O que é autoestima? É a possibilidade ética de eu gostar de mim. O que é uma pessoa sem autoestima? É aquela que procura na estética o jeito de gostar de si. Hoje, o nosso país é o recordista em colocação de silicone em crianças de 14 e 15 anos que não conseguem gostar dos seios, nem do nariz, nem da orelha, nem do cabelo, porque não tem como, eles não conseguem suportar o nariz. Imagine a raiva, imagine o que elas sentem pelos outros. Então, uma mãe suficientemente boa suporta a crise do sistema límbico da filha e começa a criar aquilo que vai desempregar os psiquiatras futuramente, os psicanalistas e os psicólogos, que é a autoestima. Quando você coloca limite, né, quando você ouve a palavra limite, é uma coisa meio que choca, né? Limite, absolutamente uma jaula fechada, onde aquilo é um pacote fechado. E eu lhe pergunto, será que aí não estaria
a nova saída ou uma saída que as pessoas deixaram de usar para usar uma metodologia mais nova, mais nobre, mas que também não deu um resultado tão bom, porque hoje a gente vê que o resultado me parece bastante trágico. Quando Winnicott e alguns psicanalistas começaram a falar de limites, as pessoas se assustaram muito, porque o limite se confunde muito com autoritarismo, né? Que história é essa de você? E a gente estava vivendo no início do século XX e no meio do século XX. O século XX começa com a ideia desse ser livre. A gente teve uma guerra, depois outra guerra, e a gente se assustou muito com isso, com a ideia do fim do mundo, com a ideia da repressão, com a ideia da algema, da ditadura. E a gente desprezou muito. E a gente precisa pensar que os maiores estudos da psicologia, os maiores estudos, a psicanálise alcançou grandes estudos, principalmente com Melanie Klein, Anna Freud, estudando crianças da guerra, o povo da guerra, o povo que vivenciou a guerra. Mas a gente desprezou isso em função de um pedagogismo estúpido, né? A coisa da pedagogia. A gente imaginou, a gente ainda vive a ideia de que o ser humano é um ser inteligente, racional. Tá? E é verdade isso, né? A gente é muito racional. Só que a gente também é biológico. Nós temos uma função que é o córtex pré-frontal, que nos dá ou não o direito de ter juízo crítico. Juízo crítico. Quando é que o córtex pré-frontal funciona? Na frustração. Na frustração. Quando a criança tenta andar e cai, aí ela tenta andar de novo e cai, o córtex pré-frontal começa a dar a ela uma coisa chamada crítica. Quando a criança faz um desenho e a ponta do lápis quebra e ela pede para apontar ou ela pega outro lápis e não desiste daquilo, o córtex pré-frontal funciona. Quando a criança chora porque a ponta do lápis quebrou e alguém aponta e devolve o lápis para ela e a mantém desenhando, o córtex pré-frontal funciona. Quando a ponta do lápis quebra e alguém tira o papel e dá um brinquedo, o córtex pré-frontal para de funcionar. O sistema límbico para. Quando eu digo assim, vamos tomar banho, filhinha, e ela fala, não quero tomar banho, e eu falo, tá bom, então brinca mais um pouco, eu tiro a crítica dela. Então, o que nós temos hoje no século XX, começo do século XXI? Crianças extremamente inteligentes, com emocional de nenê. Eu tenho adolescentes no consultório que falam 4 línguas, mexem no computador, são hackers. Eles entram na Casa Branca, entram não sei onde, entram no Congresso, mas entrar no Congresso Nacional, acho que não precisa ser muito. Mas eles entram em um monte de lugares, eles fazem coisas incríveis com o computador e tem um emocional, a namorada briga com eles, eles falam em suicídio, porque eles não têm resistência à frustração. O que é o limite? O limite é a frustração que eu ofereço, dada por mim, que vou controlar isso, né? E vou controlar, né? A frustração que eu ofereço. O que é uma pessoa com juízo crítico? É aquela que para de fazer mal para o outro e para si mesmo. Quando eu ensino alguém a ter resistência à frustração, eu ensino alguém a ter autoestima. E quem tem autoestima, percebe? Não tem orelha grande, cabelo feio, nariz grande, seio pequeno. Tem vida. E tem a vida do outro também. Cuida de si, cuida do outro. Percebe? Nós erramos, porque a gente imaginou que frustração era sofrimento. E hoje nós sabemos, pela psicanálise,
pela neurologia, pela endocrinologia, que frustração é um bem. Frustração é um bem. A frustração gera autoestima. A única coisa que gera autoestima é suportar a frustração. Não é que eu tenho que frustrar. Quando eu frustro e o sujeito consegue suportar a frustração, ele fica grande, ele fica forte. Ele para de olhar no espelho, ele começa a reparar nos outros, ele cuida do amigo, ele cuida do cachorro, ele cuida do filho, ele espera o almoço chegar, percebe? Ele suporta que o time perca. Nós erramos porque alguém negou a ideia de que a gente pode frustrar o filho, sim. Dizer não pelo nosso desejo. Isso não é autoritarismo, isso é saúde mental. Mas nós estamos aprendendo isso hoje. E agora nós temos que fazer uma reparação nisso antes que seja tarde. Quando a criança domina seu sistema de excreção, ela sai da fase anal e inaugura-se uma nova fase, chamada fálica, que vai aproximadamente dos 4 aos 6 anos de idade. É o que nós vamos ver no próximo bloco. As fases em que Freud dividiu a infância no século XX podem ajudar a educar a criança do século XXI. Neste bloco, veremos o que acontece dos 4 aos 5 anos de idade, quando os hormônios de crescimento inibem o sistema límbico, nome dado às estruturas cerebrais que gerenciam as emoções. Se dos 2 aos 4 anos de idade, na dita fase anal, a criança começa a controlar o seu mecanismo de excreção e também a organizar o modo como ela está no mundo, a partir do 4º ano, a atenção dela passa a ser atraída pelas sensações experimentadas em seus órgãos genitais. Chamamos esta fase de fase fálica. O nosso corpo vai mudar um pouquinho e a gente começa a prestar atenção nos nossos órgãos sexuais e aí começa a acontecer alguma coisa assim. A gente começa a mexer nos nossos órgãos sexuais, no pênis, na vagina, no ânus, não necessariamente nessa ordem, né? E a gente começa a prestar atenção nos órgãos sexuais da mamãe. Às vezes a mamãe toma banho junto com a filhinha quer mexer no seio da mamãe, na vagina da mãe, ou o papai, quando toma banho com o filhinho, começa a prestar atenção. Essa nova identidade começa a nascer aquilo que é a identidade da sexualidade, a sexualização do corpo que começa a ficar forte. Essa fase inaugura a percepção da identidade e da sexualidade. Ela começa a ser mulher que nem a mãe, ela sabe que e o menino começa a ser homem que nem o pai. Então começa a haver uma aproximação dela com a mãe ou dele com o pai. Uma aproximação tímida, mas uma coisa assim, meio de imitação fálica por causa dessa sexualização. Mas não é a sexualização a coisa mais forte dessa fase. É a afetividade. É quando começa a percepção do triângulo familiar. Então, essa menininha agora percebe que a mãe é do pai, se tiver... Tem alguns casais que ainda ficam casados depois que os filhos nascem, então tem pai, mãe e filho. Então, lá na casa tem o pai e a mãe. E aí ela começa a perceber que o pai é da mãe, que a mãe é do pai, e ela precisa encontrar um lugar nos dois. É nesta fase da infância que Freud insere sua teoria do complexo de Édipo. Ao visualizar com mais clareza as ligações que unem sua mãe a seu pai, a criança começa a procurar o seu próprio lugar neste emaranhado de emoções e frustrações que esta nova situação lhe apresenta. Com o tempo, porém, ela aprende a lidar com essas frustrações e estabelece uma espécie de triângulo amoroso com seus pais. Surgem as primeiras perguntas sobre: mãe, como foi que eu nasci? Como foi que eu nasci? E ela não quer saber. Ela quer saber se ela é filha da mãe. Ela quer saber se ela pertence à mãe. É nessa hora que a gente conta como foi que ela nasceu. Você nasceu da minha barriga, você nasceu da minha xoxota, você olha aqui a fotografia, olha seu pai desmaiando no parto.
Ou você nasceu do meu coração e eu vou te contar uma história. A mamãe não podia ter filho na barriga. E é nessa hora que a gente conta as histórias que as crianças precisam ouvir, porque é nessa hora que a afetividade precisa dessa resposta. É por volta dos 6 anos que as amígdalas no sistema límbico começam a trabalhar com intensidade. Então, uma nova fase da infância se inaugura. É a latência, caracterizada pelo medo da perda. As amígdalas cerebrais trazem a ele uma história antiga humana, que é o medo da garra, o medo daquela mão que pega a gente de noite, o medo de ser tocado. Então, ele deita na cama e tem medo que debaixo da cama saia a mão que vai pegar no pé dele. Aí ele encolhe o pé, puxa a coberta, calor, ele puxa a coberta, cobre a cabeça. Às vezes, ele se aventura a dizer, mãe! Aí a mãe volta pro quarto e fala, mãe, eu tô com sede. Aí a mãe traz um copo d'água, ele toma um pouquinho e às vezes ele levanta para fazer xixi. Mãe, você espera eu voltar? Porque a garra, ele olha embaixo da cama, a garra não está lá, mas está em algum lugar a garra. A garra, aquela mão. Tem um filme de terror que tem a garra, né? E aí ele volta a deitar e a mãe vai embora. Às vezes ele se atreve a chamar de novo, mãe, estou com medo. E ela fala, não tem nada aqui, tem um anjo da guarda. Aí ele olha para o quadro, tem um anjo da guarda com 2 garras. Assim. Este pavor é normal. Se ele não tiver esse pavor, ele vai na videolocadora buscar esse pavor. Lembre-se que o medo é a nossa defesa mais justa. O medo é o nosso mecanismo protetor. Esse medo nunca faz mal. Esse medo não gera depressão, não gera toque. A ausência desse medo gera a necessidade da gente fabricar um medo. Nessa fase, por causa das amígdalas cerebrais, o medo vai trazer a neurose normal da latência. Então, mãe, tô com medo. Você tá com medo do quê, filho? Eu tô com medo do ET. Eu tô com medo do ladrão. Vem aqui comigo. Mas, filho, se tiver ladrão, eu também vou. Mas o ladrão é só meu, mãe. É só meu. Em 1960, Winnicott descreveu o caso de um menino de 7 anos que apresentava diversos comportamentos estranhos. Entre eles, um interesse fora do comum por cordões, objetos semelhantes como chicotes, ioiô e laços. Mania de amarrar móveis e objetos uns aos outros. Investigando a história do menino, Winnicott descobriu que ele havia passado por várias situações de separação de sua mãe, desde os 3 anos. A obsessão por cordões pode ser associada a este trauma. O menino estava lidando com a angústia da separação, tentando negá-la, amarrando os objetos uns aos outros, como se amarrasse a mãe a ele. O que é o amor homossexual? É o amor que vai permitir que ele se identifique. O que esse menino vai conseguir com esse amor? Ele vai conseguir se aproximar com a figura que ele vai desejar ser. Se ele tiver uma família inteira, seu pai. Então, ele vai transferir esse amor homossexual para a figura que cuida dele. O pai torce para o Corinthians, ele começa a torcer pelo Corinthians também. Tá? Então, vocês veem que ninguém escolhe um time porque quer. Escolhe um time por identificação sexual. E aí o pai tem mania de enfiar o dedo no nariz, ele começa a enfiar o dedo no nariz para desespero da mãe. Aí ele chega em casa, tem um tio visitando e fala assim, e aí, Pedrinho, como é que é lá na sua escola? Você já beijou alguém? Que nojo. Na minha escola só tem menina feia. Que é a maneira que ele tem para se garantir dentro do sentimento que ele precisa ter pelo menos até os 11, 10 anos de idade, para ele poder escolher a heterossexualidade. Quem tem possibilidade de fazer a sublimação, a transferência sublimatória para a figura de mesmo sexo, quem tem um pai
que pode chamar na cama, ou a menina tem uma mãe que vai poder fazer viver a segunda forma de amor humano. A segunda forma é o amor heterossexual. Quando o menino começa a viver aos 7 anos, 6 anos, o amor heterossexual, ele vai ter que, na natureza, tudo tem que ser vivido. Quem começou a andar sem engatinhar, vai ter que engatinhar. Quem tem criança que começou a andar, daqui a pouco vai ver engatinhando, andando no carpete de joelho. Mas o que está fazendo? Ele está obedecendo à natureza. Quem começa pelo segundo amor, pela segunda fase do amor, vai ter que passar pela primeira depois. Daqui a pouco ele começa a gaguejar. Gaguejar na escola, em casa, gaguejar. Daqui a pouco ele começa a piscar o olho sem parar, ele está com tique. Daqui a pouco ele começa a roer unha. Daqui a pouco ele começa a ter mania. Estas coisas são os transtornos obsessivos compulsivos normais da latência. Se a gente permitir que ele passe por isso agora, ele não passa depois. Essa é a última fase da infância, chamada latência, que vai até mais ou menos os 11 anos de idade. Aí inicia-se a puberdade, marcando o fim da infância e o começo da adolescência. Fase que veremos a seguir no próximo bloco. Nas sociedades modernas, a transição da vida infantil para a vida adulta deixa de ter a marcação simbólica de rituais, testes de força física e isolamento que ocorre nas sociedades tradicionais. A partir do século XX, o termo adolescência é usado para dar nome a essa fase de transição. Se a adolescência é a denominação para este fenômeno cultural, que deve ser entendido segundo os costumes de uma época e lugar, a puberdade é um termo de significado preciso, pois se refere às transformações físicas que acontecem nessa fase de transição. É na puberdade que os hormônios masculinos e femininos começam a agir, reativando o sistema límbico que ficou em repouso desde a fase anal. Como é que a gente cuida de um adolescente? Do mesmo jeito que a gente cuida de uma criança anal. Mãe, eu vou sair. Não, eu não quero que você saia. Só que daí ele é grandão. Ele faz musculação, tem uma voz grossa, tá com o pênis ereto e acha que é dono da vida. E eu tenho que dizer, você não vai sair, por que não? Porque eu não quero. E aí, eu tenho que esperar o sistema límbico fazer o começo, meio e fim, que às vezes dura um mês. E ele quebra vidro, e ele quebra a porta do quarto, e ele xinga. Agora ele xinga com uns nomes que eu nem sei mais o que significa. Compreende, gente? E eu tenho que cuidar. Eu tenho que ouvir a angústia dele, porque ele pensa que ele é feio, ela também pensa que ela é feia, se ela não foi bem cuidada. Eu tenho que ver como é que está a autoestima desse cara, numa sociedade que cobra estética, não cobra ética. Filha, você deixou sua cama desarrumada. Você me enche... Tá? Volta aquela criança de 3 anos, tá? De novo essa... Estava tão boazinha até agora, tão obediente, arrumava tudo, a mochilinha dela, tudo. E olha que desespero. O que aconteceu com essa menina? Eles ficam mais depressivos, eles ficam mais agressivos e o sistema límbico ajuda mais isso. Lembra que a memória faz parte do sistema límbico, o hipocampo, a memória. Nos meninos, a testosterona faz a memória ficar do mesmo tamanhinho. Nas meninas, a mulher, o hipocampo aumenta. O hipocampo é um lugar onde a memória é acumulada. Na mulher, o hipocampo aumenta por causa do estrógeno, porque ela tem que lembrar, antigamente, onde era a gruta que ela deixava os filhos. A menina tem a sua memória aguçada. Então, às vezes, ela pode até se dar o luxo de estudar menos se ela conseguir prestar atenção na aula.
E os meninos começam a ficar prejudicados, a não ser que eles entrem em depressão. Aí eles ficam bons alunos. Aí o sistema límbico não funciona. Os meninos vão ter a perda da capacidade de organizar o pensamento associativo. A testosterona, ela nos deixa muito confusos. Lembra que antigamente a fêmea ficava com os filhotes e o macho tinha que ir embora. Hoje eles estão fazendo isso de novo, mas a fêmea ficava com os filhotes. O que acontece com o menino normal quando ele entra na adolescência? Ele começa a ficar confuso. Ele começa a perder a capacidade de se organizar. Então, o que é um menino adolescente? É um menino que ele acorda de manhã, ele não sabe que dia é hoje. Às vezes ele arruma a mochila, a mãe fala, filha, é sábado. Ah, não sei se alguém já percebeu isso. Ou então, ele não consegue. Até ele acordar é complicado. A melatonina é o hormônio indutor do sono. Nas meninas, por causa do estrógeno, a mulher tem que dormir pouco e estar atenta porque ela tem que cuidar do filho, ela tem que estar atenta, cuidar dos perigos. E o macho tem que dormir muito porque ele tem que procriar, então ele tem que descansar para procriar. A melatonina cerebral, na mulher, ela dura de 6 a 8 horas. No homem, geralmente dura 24 horas. Então, o menino, quando acorda de manhã, quando ele vai dormir, a melatonina começa a ser produzida, mas ela não para de ser produzida. Na mulher, a melatonina é produzida e para. Então, a mulher acorda mais cedo e consegue fazer café, consegue... O menino acorda de manhã, a mãe chama, filho. Ele já acorda desorganizado, então ele não sabe direito quem ele é, ele precisa abrir o olho, ele olha para aquela mulher estranha. E aí ele fala, mãe, ela fala, sou eu sim, a mãe. Aí ele acorda de manhã, e aí ele precisa pensar o que ele vai fazer, ele precisa pôr a meia, depois a cueca. E aí este menino acorda com o pênis ereto. Sonhou a noite inteira com geografia, acorda com o pênis ereto, porque a testosterona estimula isso. Ele tem que estar em prontidão. Ele nem sonhou com a menina que ele gosta. E ele está com a bexiga cheia porque ele dormiu a noite inteira, ele não acordou para urinar, mesmo com vontade, porque pelo excesso de melatonina. Tem que ir no banheiro com o pênis ereto urinar numa privada que é baixa. E quando ele vai fazer esse esforço, ele urina na parede, no vaso. E quando ele termina de urinar, o pênis volta ao normal, mas daí já foi E a mãe briga com ele. Já viram isso? E ele está todo desorganizado, com sono, e tem que ir para a escola. E quando o sono começa a passar, já é meio-dia, meio-dia e 15. E ele está pronto sexualmente, e ele tem 11, 12, 13 anos de idade, numa sociedade que só vai dar autonomia para ele depois que ele terminar o pós-doutorado. E às vezes ele precisa, todo mundo cobra dele que ele seja autônomo, e ele está com 28 anos morando com o pai e com a mãe, com pênis ereto, sem dinheiro para pôr gasolina no carro, e se ele tem um emprego, não é um emprego que cobre o seu apartamento, a sua... Compreende o que eu falo? Então, esse é o século XXI, para um adolescente que é o mesmo há 10 milhões de anos. Ainda que tenhamos medo de estarmos errando, ainda que tenhamos medo da rejeição por sermos muito duros às vezes, devemos prestar muita atenção nas fases pelas quais nossos filhos estão passando e respeitá-las, tanto no sentido de dar liberdade para que a criança experimente todo o seu potencial, quanto no sentido de dar os limites necessários para que essa criança se torne um adulto consciente de seus atos, mesmo que atualmente este adulto demore mais a chegar. Tá difícil sair da adolescência. A gente não tem mais marca. Quando termina a adolescência? A gente não sabe mais. É só vocês entrarem numa academia e vocês vão ver quantos adolescentes tem lá. Tá? Quantos adolescentes tem lá? Milhares. Tá? Pedindo para alguém entrar lá e cuidar. Pedindo para alguém entrar lá e dar um limite. A autoestima é zero.
a autoestima é zero. Tá? A conversa que eles têm é sobre celulite, seio caído, tá? Viagra, e a ética não faz mais parte do assunto. Tá? O desemprego é um fantasma, o desamor é um fantasma, o futuro é um fantasma. As 2 últimas décadas do século XX e o começo do século XXI marca isso. A nossa descrença na vida. O que faz voltar a crença na vida? A parceria. Alguém que venha comigo suportar a minha angústia. Mais do que nunca, o século XXI exige que os nossos filhos tenham parceiros para a vida. E esses parceiros quem são? Nós, os pais, que temos que estar próximos, os educadores, que precisam parar de pensar em cursinho, em faculdade. Hoje a faculdade não é suficiente. Precisa nascer o parceiro dos nossos filhos. Aquele que deixa o paraíso tropical e ir lá, sentar na cama, ou deitar na cama junto, contar história, e desenhar junto e começar a cuidar. Tudo aquilo que nós deixamos de fazer no século XX, nós vamos ter que fazer no século XXI. Nós somos frutos da geração do século XX que os nossos pais não aplicaram, esses 2 cientistas, enfim, né, com todo o problema. Queria saber como que a gente vai fazer para aprender, de fato, e para educar crianças saudáveis no século XXI, se a gente é fruto disso, de relacionamentos descartáveis, de adolescentes de 48 anos, enfim. Se nós, na verdade, somos frutos dessa questão de estar pedindo para as pessoas cuidarem de nós. Essa pergunta que estremece a gente, como que vamos sobreviver ao século XXI? Nós estamos começando o século XXI. Como sobreviveremos ao século XXI? Né? Então, é necessário que alguém acorde, que algumas pessoas acordem, é necessário que o poder público acorde, é necessário que as escolas acordem, os noticiários, os jornais, as próprias escolas se assustam hoje quando elas começam a perceber, por exemplo, pequenas crianças sem limite algum, sem autoestima alguma, sem condição de afetividade com os colegas, com os professores e a gente se preocupando com um futuro meramente intelectual ou econômico. Eu não tenho uma ideia para te dizer agora o que fazer, mas certamente existem pessoas preocupadas. E essas pessoas têm que se apoderar dos meios de comunicação, essas pessoas têm que se apoderar, têm que ir até o poder público, essas pessoas têm que ir para as universidades. As nossas universidades estão sofrendo com isso. Nós temos lá um bando de adolescentes em sofrimento, bebendo, sem sonho, não é? Winnicott dizia que a marca maior, benigna, de um adolescente é ter um sonho. Eu vou, no meio da bagunça que ele faz, eu vou criar uma planta geneticamente modificada para absorver o CO2 e começar. E nós não temos isso. O maior sonho que, às vezes, um adolescente tem é esperar o sábado, quando a festa não é na quinta. Então, assim, alguém precisa acordá-los, não é? E acordá-los significa ir até eles. O Café Filosófico termina por aqui. Até o próximo programa.
Café Filosófico.